Existe uma fórmula mágica para criar personagens que marcam a história? Diretamente dos bastidores da TV, o roteirista Emanuel Jacobina vem compartilhar conosco seus segredos mais bem guardados. Ele vai dar uma oficina no Rio de Janeiro, entregando muito conteúdo interessante sobre a profissão. Descubra as técnicas e ferramentas que ele utiliza para dar vida a personagens complexos e cativantes. Prepare-se para ter suas ideias sobre criação de personagens transformadas. No passado, recente, há 6, 7 anos atrás, não havia contestação em relação ao autor do texto ser o criador de um produto audiovisual. Hoje, no mercado audiovisual, não é assim que a banda toca, né? Já se perguntou por que alguns personagens nos marcam para sempre? Aqueles que amamos, odiamos ou que simplesmente não conseguimos tirar da cabeça. Aquele sorriso, aquela frase, aquele olhar. O que torna um personagem inesquecível? É a aparência, a história? Ou será que existe uma fórmula secreta que os grandes roteiristas utilizam? Prepare-se para descobrir a verdade por trás da criação de personagens que marcam a história do cinema e da televisão. Neste vídeo, vamos desvendar os segredos por trás daquela faísca que acende a vida em uma personagem e a torna eterna em nossas memórias. Dia 7 de setembro, eu vou começar uma oficina de roteiro chamada Melodrama em Cena, e ela vai até o dia 6 de outubro. Vão ser 6 encontros, no total 20 horas, 3 horas e 20 cada encontro. A gente vai ler, ver e escrever cenas e argumentos pautados por fundamento de dramaturgia, né, voltada para o audiovisual, e pela linguagem melodramática, pela ideia de que essa linguagem capacita os autores a escreverem textos com mais clareza do que estão fazendo. Quando eles conhecem essa linguagem melodramática, a gente é capaz de ter mais clareza sobre o que a gente está fazendo quando está criando audiovisual. A oficina vai se realizar no Jardim Botânico, na rua General Garzon, 22, sexto andar. Vai ser presencial, das 10 da manhã a 1h20 da tarde, aos sábados. Vai de 7 de setembro até o dia 6 de outubro. Para quem está em dúvida, é dia 7 de setembro mesmo. Ela é tanto para iniciantes quanto para profissionais já rodados na área, como é o meu caso. Por que é possível fazer isso? Porque no primeiro encontro eu vou equalizar conhecimentos de dramaturgia, né? E é óbvio que a partir daí o desenvolvimento de cada um vai se dar em função daquele conhecimento que a pessoa já tem previamente. Óbvio que um autor mais experiente que vai participar dessa oficina vai ter coisas para acrescentar ao seu roteiro que são mais sofisticadas do que uma pessoa que é iniciante, ou que talvez até nunca tenha escrito um roteiro na vida. Você quer saber como está o mercado de roteiro no Brasil? Emanuel Jacobina, um dos roteiristas mais respeitados do país, vai compartilhar sua visão sobre a realidade da nossa profissão. Ele vai falar sobre os desafios, as oportunidades e o que esperar do futuro. Por uma mudança muito grande, né, para não dizer muito radical, na situação do mercado audiovisual, né? Então, acho que é preciso identificar algumas coisas aí, né? Primeiro, a gente está tendo um processo que já vem há 5 anos de demissões em massa na TV Globo. Segundo, você teve um crescimento muito grande, né, tanto do YouTube quanto das plataformas de streaming, em termos de audiência e em termos de oferta de produtos audiovisuais. Terceiro, você teve nos últimos 20 anos uma queda gradual, porém significativa, da audiência do produto mais importante do audiovisual no Brasil, que são as telenovelas. Então, a gente caiu de algo em torno de 60% para uma novela das 21 horas nos anos 90, né? Ou 55%, para uma coisa em torno de 25% hoje,
né? É uma queda muito grande, né? Uma queda de mais de 50% da audiência ao longo de 30, 35 anos. E mesmo se a gente pegar o início dos anos 2000, você também vai ter essa queda aí, como se fosse de 40 e poucos por cento para esses 25% hoje. Então, essas coisas todas estão gerando um cenário, né, assim, que oferece, ao mesmo tempo, oportunidades, mas também uma certa desconfiança e um certo medo para o profissional que vive de escrever roteiro, né? Eu acredito que estou falando não só por mim, mas por muita gente, né? Tanto no sentido da animação com um cenário que é novo, em certa medida, né? E como toda novidade oferece uma certa alegria de uma coisa que tem novas possibilidades, mas também há o medo pelo fato de que aquilo que a gente tinha antes, que era uma certa estabilidade, um certo prestígio profissional, terem sido muito mitigados, terem sido muito detonados, né? Hoje você, para ser considerado o criador de uma obra audiovisual, você necessita disputar esse lugar com outras pessoas, como o produtor ou a produtora, né? Ou então, você também pode, se for o caso, considerar que o audiovisual é uma produção coletiva, que você é o criador exclusivamente do texto e deixar esse barco andar com certa tranquilidade. São opções que as pessoas fazem em função daquilo que elas consideram que é mais agradável na forma de viver, né? Qual a relação que elas querem estabelecer com a sua profissão, com os ganhos que elas querem ter com a sua profissão, etc. A ascensão da inteligência artificial tem lançado uma sombra sobre a profissão de roteirista. Se a situação já era desafiadora, a inteligência artificial surge como um novo agravante, capaz de automatizar tarefas antes exclusivas aos humanos e, consequentemente, alterar drasticamente o mercado de trabalho. Imagine um futuro onde modelos de linguagem avançados são capazes de gerar roteiros completos a partir de um simples comando, ou onde assistentes de escrita com inteligência artificial incorporada realizam pesquisas, tornando o processo criativo mais rápido, mas menos humano. A análise de dados massivos por parte da inteligência artificial pode identificar padrões e tendências, levando à produção de conteúdos mais padronizados e menos originais, o que poderia resultar em uma homogeneização da produção audiovisual. As consequências dessa automação são preocupantes. A desvalorização do trabalho criativo é uma delas. Com a inteligência artificial assumindo parte das tarefas, a originalidade e a complexidade dos roteiros podem ser comprometidas, e o valor atribuído ao trabalho dos roteiristas pode diminuir. Além disso, a competição com a inteligência artificial pode levar à precarização do trabalho, com redução de salários e aumento da instabilidade. Embora seja difícil quantificar o impacto exato da inteligência artificial no mercado de trabalho para roteiristas no Brasil, estudos internacionais apontam para um cenário preocupante. A greve dos roteiristas em Hollywood em 2023, por exemplo, teve como um dos principais motivos a preocupação com o uso da inteligência artificial na criação de conteúdo. Grandes empresas de tecnologia estão investindo pesadamente em ferramentas de inteligência artificial para a geração de texto, o que representa uma ameaça direta à demanda por roteiristas humanos. Diante desse cenário, é fundamental que os roteiristas se adaptem e busquem novas formas de se destacar. Aprimorar habilidades, desenvolver projetos originais e explorar novas áreas são algumas das estratégias que podem garantir a sobrevivência da profissão. Porque eu acredito que a gente acaba transformando a vida, o real, não totalmente, mas pelo menos parcialmente, naquilo que vem do nosso inconsciente. Então, quando a gente olha os filmes e livros de ficção publicados sobre ou produzidos sobre, tendo por tema a inteligência artificial, o que a gente encontra é um dilema, né, assim, que é o dilema do seguinte: até que ponto a inteligência artificial é capaz de imitar o ser humano, né, inclusive nas suas emoções e na sua criatividade, na sua imaginação, e até que ponto nós, seres humanos, estamos dispostos a permitir que isso aconteça. Então, assim, quem disser que tem uma resposta para isso hoje é uma
pessoa, ou é uma pessoa genial, que, enfim, estudou isso de um jeito absurdo. Eu nunca li ninguém dizer que... Não, eu consigo dizer que a inteligência artificial vai chegar a esse ponto aqui, vai substituir o ser humano. Ou ela não vai chegar a esse ponto, ela não vai substituir. O máximo que você consegue é algumas pessoas dizendo que a gente tem que impor restrições. Eu acredito que, do ponto de vista de nós, autores, roteiristas, né, o que nós devemos fazer é parecido com o que os roteiristas dos Estados Unidos, né, do pessoal da Writers Guild of America, conseguiu recentemente. Você não pode ter nada criado por inteligência artificial que não seja nomeado. Isso aqui foi criado por inteligência artificial. Você não pode ter nenhum texto, nem fragmento de texto usado pela inteligência artificial, sem que isso implique em pagamento de direitos autorais. Enfim, uma série de medidas que visam a preservar a gente de uma pirataria que todo o processo de imitação e a inteligência artificial, no momento que nós vivemos hoje, ela é um processo de imitação, ela adquire conhecimentos e os imita, adquire produtos artísticos e os imita, copia estilos de determinados autores, bem ou mal, não importa, não estou nem discutindo isso. Então, a gente tem que, nós como criadores, nós temos que colocar limites a essa possibilidade de imitação dentro de uma lógica de preservação de direitos autorais. Eu acho que é esse o nosso lugar.